Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós vamos dar continuidade às nossas exposições de Romanos capítulo 8, aquele grande capítulo 8 que trata basicamente de dois temas. Um tema, já conversei com vocês a respeito, o ministério do Espírito Santo. O outro tema relacionado com o ministério do Espírito Santo é a segurança do cristão. A segurança do cristão no amor de Deus. Nós vamos retomar estas exposições em Romanos capítulo 8 e eu quero que os meus irmãos me acompanhem. Vamos abrir a palavra de Deus, portanto, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler os versículos 31 e 32, versículos 31 e 32 da palavra de Deus. Vamos ler juntos. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o nosso texto. Vamos falar com Deus. Pai de amor, nós louvamos o teu nome, nome que é sobre todo nome. Eu o invoco nesse momento, suplicando tua bênção, tua graça para esta gravação, a fim de que ela seja útil à edificação dos meus irmãos, a fim de que ela seja útil àqueles que hão de assisti-la. Muito obrigado por estas oportunidades que tu nos tens dado de espalhar a palavra de Deus, mas sobretudo de celebrá-la dentro de nossa casa e com os nossos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os meus irmãos se recordam que Paulo já apresentou desde o versículo 18 duas verdades importantíssimas. Essas verdades foram declaradas e depois fundamentadas e explicadas, esclarecidas. A primeira delas está em Romanos 8, versículo 18, que diz: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A segunda destas verdades está no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E então, nós chegamos no versículo 31. E na medida em que nós chegamos na última sessão de Romanos capítulo 8, no último grande parágrafo deste grande capítulo, aí nós temos Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. E à medida que nós chegamos neste parágrafo, nós chegamos à conclusão a que se pode chegar a partir de tudo que foi dito, sobretudo de tudo que foi dito a partir do versículo 18. Veja que nós estamos no versículo 31 já em nosso texto, e no versículo 31 nós temos a pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? Isto significa basicamente o seguinte: com base nestas verdades que eu acabei de apresentar a vocês, a quais conclusões inevitáveis podemos nós chegar? Então, qual é a inferência que nós podemos extrair de tudo aquilo que foi dito? É isso que nós temos aqui no versículo 31. Vocês estão me acompanhando? Nós já sabemos verdades maravilhosas que devem ser guardadas no coração. São verdades que dizem respeito à nossa segurança em Jesus Cristo. Agora, a partir destas verdades, uma vez que elas foram declaradas e estabelecidas, quais são as conclusões que nós podemos colher? É isso que está na pergunta do versículo 31, primeira parte: que diremos, pois, à vista destas coisas?
A resposta a essa pergunta é dada por meio de outras perguntas, e estas outras perguntas são precedidas ou sucedidas de fundamentações, meus irmãos, incontrastáveis. E nós precisamos nos dedicar com bastante atenção a esta porção da palavra de Deus. Hoje nós vamos nos dedicar às perguntas que estão colocadas nos versículos 31 e 32. O que elas trazem? Elas trazem no versículo 31, segunda parte, a noção da insignificância de todos os nossos adversários, a irrelevância deles todos, para o plano de Deus na nossa vida. E, no segundo momento, no versículo 32, nós vamos tratar de um argumento irrefutável por meio do qual o apóstolo Paulo estabelece a segurança da graça de Deus. Vamos ler o versículo 31, no primeiro momento, segunda parte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A expressão se Deus é por nós não exprime dúvida, pelo contrário. Essa expressão se Deus é por nós tem o sentido de uma vez que Deus é por nós, já que Deus é por nós, já que Deus é por nós, e daí? Ora, tendo por certo que Deus é por nós, a pergunta do apóstolo é: quem será contra nós? E eu quero que você observe aqui, porque quem será contra nós não significa que não haja adversários, mas que, visto que nós temos Deus por nós, os nossos adversários não têm o poder contra nós de alterar o plano eterno de Deus estabelecido na eternidade para nós. Então, olha o que nós temos. Versículo 31, segunda parte. Se Deus é por nós, já que nós temos Deus por nós, já que o plano de Deus foi estabelecido para nós, então, quem será contra nós? Qual é a relevância de todos os adversários? A relevância é nenhuma. À luz do versículo 28, vocês já sabem, nós já o lemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. À luz do versículo 28, porque Deus é por nós, mesmo o mal que nossos adversários pensam estar nos causando, eles na verdade estão contribuindo ao fim, ao nosso bem. Então, esta é a primeira inferência que podemos chegar à vista das verdades já apresentadas nos parágrafos antecedentes. Qual é a primeira inferência que nós podemos chegar? Todos os adversários são irrelevantes. Nenhuma atividade adversa turba o plano de Deus estabelecido para nós na eternidade. Agora, nós também temos o versículo 32. O versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se nós quisermos um argumento irrefutável de que Deus é por nós e por isso nenhum adversário tem importância decisiva em nosso destino, ei-lo aqui, no versículo 32. E você pode perceber que nós temos no versículo 32 um argumento do maior para o menor. Se Deus nos deu uma bênção inesperada, de magnitude inimaginável, todas as bênçãos decorrentes são apenas um desdobramento que nós devemos esperar. A lógica, quero apresentá-la para vocês, é realmente irrefutável. Qual foi a bênção inimaginável, de dimensão extraordinária que Deus nos concedeu? A bênção é esta, foi que Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Olha a magnitude da bênção. A expressão seu próprio filho distingue a Jesus como estando em uma relação filial única em relação a Deus o Pai. É uma expressão que já ocorreu em Romanos capítulo 8, versículo 3.
Essa expressão diz basicamente que, embora Deus possua muitos filhos por adoção, somente Jesus é o unigênito do Pai. E somente Ele pode chamar a Deus de seu próprio Pai. Expressão que anda ali em João capítulo 5, versículo 18. Veja aqui a relação paterno-filial entre Deus o Pai e Deus o Filho é única. Somente Jesus pode chamar Deus de seu próprio Pai, assim como somente Jesus é o próprio Filho de Deus, o unigênito de Deus. A importância suprema, meus irmãos, do Filho para o Pai e o amor eterno e imutável do Pai pelo Filho acentua o amor do Pai por aqueles pelos quais Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Essa demonstração de amor incompreensível é dita de duas maneiras. Primeiro, nós temos uma cláusula negativa, depois uma cláusula positiva. Falando negativamente, Paulo diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, querendo dizer com isso que toda a justa e merecida condenação que o nosso pecado merece foi desferida contra Jesus sem nenhum tipo de mitigação. Deus não poupou o seu próprio Filho. Agora, a cláusula positiva acrescenta que antes Deus o entregou por todos nós, isto é, Deus entregou Jesus à justa condenação merecida pelo nosso pecado. Vejam que nós temos a verdade que já foi colocada em outros lugares da Escritura, com outras palavras. Por exemplo, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, lá é dito que Jesus foi feito pecado por nós. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, é dito que Jesus foi feito maldição por nós. Aqui, o apóstolo diz simplesmente que Jesus não foi poupado. Aquele que não poupou o seu próprio Filho. Jesus foi entregue pelo Pai por todos nós. Antes, por todos nós, o entregou. E aqui nós não podemos ter nenhuma dúvida que Jesus não foi poupado, antes foi entregue à justa condenação que o nosso pecado merece. Ele foi feito maldição por nós. Ele foi feito pecado por nós. O argumento, portanto, é como segue. Veja, se o Pai não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou a todas as consequências que o nosso pecado merece, como o Pai nos sonegaria qualquer parcela daquilo que tão terrível condenação conquistou? Não faz sentido. Veja que nós temos uma lógica irrefutável na passagem. Se Deus entregou Jesus às agonias do Getsêmani e do Calvário, aqueles sofrimentos causados por dores físicas e por dores espirituais, sobretudo, porque nós temos em vistas ali, sobretudo, o afastamento do Pai com o Filho desferindo a sua justa, na verdade, o Pai desferindo a sua justa indignação contra o Filho. Então, se Deus entregou Jesus às agonias do Getsêmani e do Calvário, como a obra da nossa salvação seria frustrada pela sonegação de qualquer bem que é apenas uma decorrência daquele grande sacrifício? Então, o apóstolo diz: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, isso parece significar o seguinte: qual foi o maior dom que Deus nos deu? A resposta é Jesus Cristo. A entrega de Jesus Cristo por nós. Deus entregou o seu próprio Filho por todos nós. Todos nós, na passagem, naturalmente precisa ser compreendida, a expressão precisa ser compreendida à luz do seu contexto. Não é? Todos nós, aqui significam todos os eleitos, todos aqueles que foram previamente conhecidos por Deus, aqueles que foram predestinados.
os predestinados é que foram chamados, os chamados justificados, os justificados glorificados. Todos nós, em nosso favor, em favor de todos nós, foi que Deus entregou o seu próprio Filho. E se Deus, incompreensível e inimaginavelmente, nos deu o maior dom, que é Jesus, como Ele não nos daria a decorrência natural dessa dádiva? Qual é a decorrência natural da dádiva? A chamada, a justificação e a glorificação. Então, vamos chegar às nossas conclusões finalmente. Nós vimos que a partir do versículo 31, versículos 31 a 39, Paulo alcança o ponto mais alto da segurança do crente no amor de Deus. E nos versículos 31 e 32, ele destaca, em primeiro lugar, a total falta de relevância dos adversários para efeito de se turbar o caminho salvador dos crentes. Versículo 31, segunda parte. E no versículo 32 ele destaca a certeza de que, porque Deus fez o mais e nos deu o maior dos dons, Ele nos fará o menos e nos dará os dons menores. É um argumento do maior para o menor. Se é esse o caso, quais lições importantes eu gostaria de destacar para os meus irmãos nesse momento, antes de prosseguirmos o que faremos na próxima semana, na próxima terça-feira? Bom, em primeiro lugar, a primeira lição que merece destaque é que o exato teor do Evangelho é o que já está feito por Deus em Cristo. Esse é o exato teor do Evangelho. O exato teor do Evangelho é o que já está feito por Deus em Cristo. O que Deus em Cristo nos conquistou. O teor do Evangelho não é o que nós devemos fazer para conquistar a salvação. É a proclamação de uma salvação já conquistada. Esse exato significado do Evangelho distingue o Evangelho da Escritura Sagrada de todos os sistemas religiosos do mundo, porque, a parte do cristianismo bíblico, as religiões em geral concebem o caminho da religação com Deus como consistindo de obras meritórias e obras meritórias humanas. Só o Evangelho bíblico prega que a reconciliação do homem com Deus é obra exclusivamente divina, que o mérito é todo divino e que por isso a salvação dos eleitos é uma obra perfeita e acabada, antes de consumar-se, inclusive, no porvir. Esta é a minha primeira lição que quero ressaltar. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez em Cristo por você, porque você não poderia fazer por você mesmo. Deus em Cristo fez por você. Em segundo lugar, a grande dádiva de Deus, a grande dádiva do Evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é maior e mais excelente do que todos os seus mais excelentes dons. Jesus Cristo é mais desejável que a salvação inteira que Ele nos conquistou. A nossa bem-aventurança, meus irmãos, não está tanto em sermos chamados, justificados e glorificados, mas em que temos a Jesus e ainda o teremos de maneira ainda mais plena. Aquelas fases da ordem da salvação, eu digo eleição, predestinação, e no tempo chamada justificação, no futuro glorificação. Estas fases da ordem da salvação, eu digo, só nos são tão absolutamente necessárias e desejáveis porque elas nos pretendem dar
a Jesus Cristo, na comunhão com Ele, hoje pela fé, mas, além disso, da plenitude dele no futuro. Ser chamado é ser trazido eficazmente para a vida em Cristo. Ser justificado é ser revestido da justiça de Cristo. Ser glorificado é ter aperfeiçoada a semelhança com Cristo. Cristo é, meus irmãos, melhor que a salvação que Ele concede, melhor que o céu, melhor que a ausência da morte, melhor que a ausência de tristeza, melhor que a ausência das lágrimas, melhor do que todas as bênçãos. Cristo é a melhor de todas as bênçãos, melhor, não é? Cristo é a salvação que Ele concede. Em terceiro lugar, não custa enfatizar que Paulo não escreveu sobre a segurança cristã em termos tão enfáticos para nos paralisar em nossa busca pela santificação. Essas palavras não estão registradas, a segurança do crente no amor de Deus não está registrado na palavra de Deus para gerar paralisação, inércia. Não é uma espécie de carta branca a que todos nós façamos o que bem queiramos, ou uma oportunidade a que demos vazão àquela tendência da natureza pecaminosa que ainda nos assedia. Nada disso. Esta realidade da segurança cristã está aqui registrada para exatamente nos garantir que a nossa própria busca e luta não será vã. No Senhor, o apóstolo disse: Alhures, o nosso trabalho não é vão. É como se ele dissesse: pelejem por vossa salvação, porque ela já está garantida. Se ela não estivesse garantida, toda a peleja seria inútil, como ela já foi conquistada. Então, peleje por sua salvação. E aqui eu quero chamar vocês a crerem no Senhor Jesus, a se arrependerem dos seus pecados, a se voltarem para Deus, crentes e arrependidos, a curvarem a fronte, a dobrarem os joelhos. Eu sei que muitos de vocês foram formados em uma família, no mínimo, arreligiosa, em um ambiente meramente materialista. Mas eu quero insistir com você. Quero insistir com você que você precisa desesperadamente voltar-se para Deus por meio de Jesus e abraçar o presente que Ele tem para lhe dar. Faça isso agora. Com relação aos meus irmãos, quero convidá-los a permanecerem firmes, labutando pela fé, mantendo a confissão nesses dias difíceis, lutando pela santificação, suplicando de Deus que continue a sustentar a chama da fé que há em nós. E dessa maneira, com olhos fixos em Jesus, permaneçamos firmes até o fim. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos. Nós vamos orar nesse momento. Pai de todo amor, Deus de toda a graça, a Ti somente sejam as honras a partir do coração do Teu povo e pelos séculos dos séculos. Ajuda o Teu povo nesse momento, dá-nos discernimento, Senhor. É o que mais temos a suplicar-te nesta hora difícil da nossa história. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, recebam meu fortíssimo abraço.
deixo de novo o meu registro de saudades que tenho de todos vocês. E, na sequência, não se esqueçam de orar pelos pedidos de oração que têm sido enviados ao grupo de WhatsApp da igreja. Um fortíssimo abraço. Deus abençoe.